Salve, salve nação alvinegra, começando mais um vídeo aqui no canal John do Timão. Então se você for novo já sabe, né? Se inscreve aí embaixo, já deixa o like pra fortalecer. Como prometido, mais um vídeo pra vocês, certo? Tem o vídeo de meio-dia, esse agora às 18, bastante novidade aí pra vocês. Lembrando, pra quem quiser me seguir lá no Instagram, @John do Timão, ou então tem um link na descrição também pra vocês. Pô, John, mas o que tem de bom lá no Instagram? Primeiramente, posto bastante novidade lá. Às vezes eu abro a caixa de perguntas, faço enquete, bastante interação mesmo, rapaziada. E também o principal que vocês sempre me pedem, sorteio de uma camisa oficial do Corinthians. Vou postar hoje, certo? Para você que tá vendo esse vídeo, já vai estar lá no feed o sorteio da camisa oficial John do Timão e a página também Arana Mil Grau. Vamos fazer esse sorteio aí para vocês. As regras estão todas lá no Instagram. Não percam essa oportunidade. Demorou, família? Editor, pode rodar a vinheta. Salve o Corinthians! Bom, a primeira novidade aí, eu havia passado para vocês no Instagram, a torcida do Corinthians, pessoal aí responsável pelo movimento Salve o Corinthians, que é uma união das torcidas organizadas para cobrar a diretoria, certo? Foram ontem no Parque São Jorge e também no CT Dr. Joaquim Grava, certo? Colocaram faixas cobrando a diretoria, cobrando o conselho de ética e os jogadores, certo? E aí pra mim está corretíssimo, porque é um protesto pacífico, não atrapalha ninguém e deixa uma mensagem para a diretoria que a torcida está atenta, certo? E aí dentro dos comentários temos Andrés e Duílio, cepa do mesmo vírus, certo? O Duílio tá na mesma linhagem do Andrés, cara, na mesma linhagem. Corinthians, criado por operários e roubado por empresários. Essa é a grande verdade, cara. A torcida do Corinthians é a massa, certo? Nós somos um time de massa. Mas, cara, quem comanda o clube são os empresários. Quem tá acabando com o Corinthians são os empresários, cara. E aí, tem mais uma faixa que eu achei interessantíssima. Contas reprovadas. E agora, Conselho de Ética? Fizeram todo um reboliço, não, porque tem que fazer a votação para as contas da época do Andrés, não sei o quê. Aprovaram 2020, com aquela merda, o tanto de dinheiro que o Andrés ficou devendo. Aprovaram. Mas aí de 2019 reprovaram, beleza. E agora? Ele fez cagada, foram reprovadas as contas e não acontece nada. Já estamos aí, ó, metade do mês 7 e a gente não viu nenhuma movimentação. E muito pelo contrário, a gente tá vendo o Andrés aí participando das reuniões da liga. Eu falo pra vocês que é uma palhaçada. E aí, cara, me dá uma sensação de impotência no sentido do quê? Como que a gente pode melhorar o Corinthians nesse sentido? A torcida, o que a gente pode fazer? A atitude mesmo. Algo palpável, o que a gente pode fazer? Eu quero a sugestão de vocês, quero ouvir um pouco nesse sentido, porque, cara, a gente fica aqui, pô, tá vendo que tá errado, tá vendo que o pessoal tá fazendo merda, mas como que a gente pode mudar isso? A primeira opção seria nas eleições, só que a gente não tem força. O fiel torcedor não vota, o torcedor comum não vota, só sócio do clube, só quem tem dinheiro, só quem mantém a renovação e transparência no topo. Então, eu quero aí uma opinião de vocês, uma sugestão, alguma solução nesse sentido, para que a gente consiga aí colocar alguma ação, cara, fazer alguma coisa aí pra melhorar o Corinthians, porque tá complicado, hein, rapaziada. Bom, ontem também postei no Instagram, postei até à noite, cara, que foi a hora que eu vi a informação. O Luiz Fabiani, certo? Um repórter do site Meu Timão, postou lá a comemoração do Antony, atacante do Sub-20 do Corinthians, no jogo contra o São Paulo. Ontem teve o Majestoso pelo Sub-20, 1-1, gol do Corinthians foi feito pelo Antony. O Antony, já passei pra vocês aqui, estava emprestado do Joinville pro Corinthians. O Joinville chegou e falou, ó, tem que pagar 700 mil reais por 70% dos direitos do Antony, pra vocês ficarem com ele, ou então a gente vai pedir o retorno dele, porque tem proposta do exterior. O Corinthians fez o quê? Não chegou no acordo, não pagou esse dinheiro. O Antony fez a despedida ontem, certo?
fez um gol no jogo de despedida e tá retornando aí pro Joinville. No lance do gol, na comemoração, ele mostra o dedo do meio assim, ó. Só mostra o dedo do meio. E aí, o Luiz Fabiani colocou, ó, pelo que eu tenho informação, esse gesto foi pra diretoria do Corinthians. Certo? Aí, hoje, o Antony fez uma postagem nas redes sociais dele afirmando, certo? Falou aqui, ó. Gostaria de deixar claro que a minha comemoração não foi direcionada à instituição em nenhum momento, pois meu carinho e minha gratidão pelo clube serão eternos. Então, ele colocou panos quentes ali, deixou, não, a comemoração não foi pra diretoria, não tem nada a ver e tal. Beleza. O que pra mim tá estranho é que se não foi pra diretoria, foi pra quem? Você poderia falar, Antony, porque esse tipo de comemoração no jogo de despedida, pela forma que tá ocorrendo a sua negociação, você voltando pro Joinville, faz um gol, pra mim foi um tom de desabafo, certo? E aí você poderia expor, falou, ó, não foi pro Corinthians, foi pra fulano, ou foi pra mim mesmo, foi pra alguma coisa, certo? Você poderia colocar isso aí. Só falou que não foi pro Corinthians, e aí agradeceu pela chance e tal, pela Fiel por todo o apoio, e ficou nisso. Pra mim, tá meio estranho isso aí ainda, hein, rapaziada? E pra vocês, acham que o Antony realmente fez esse gesto pra diretoria ou não? Foi só um desabafo do menino? Rapaziada, agora falando sobre o Paulinho, ontem à noite ele fez uma publicação no Instagram dele, meu Deus do céu, um textão. Ai, que a minha carreira foi pautada em relações profissionais, tal. E aí, estou indignado aí com o texto que o Vessone postou no meu timão, que o clube, eu sempre fui muito bem recebido, respeitado, tal. Sou grato por tudo que vivi e ainda vivo por causa do Corinthians. Beleza. Falei, mano, mas o Vessone? Não é possível. O que o Vessone fez pra desrespeitar o Paulinho? Tá indignado, inadmissível, não sei o quê. Fui ver. A informação do Paulinho é a que eu passei pra vocês hoje. Que a esposa dele deseja morar na Europa. E isso poderia influenciar o Paulinho numa decisão. O Vessone colocou assim, ó. O volante deixou claro que sua esposa, a médica Vivian Pereira, pretende morar no velho continente na companhia dos gêmeos Sofia e João Pedro. E isso explicaria a falta de interesse do Paulinho no Corinthians. Aí eu pergunto pra vocês, o Vessone tá falando mentira? Porque se ele tá mentindo, Paulinho, você tem que vir e deixar isso muito bem explícito. Você chega e fala, ó, o Vessone contou uma mentira. Pra mim não é mentira. Se é, você tem que vir falar. Ai, mas não sei o quê, que a minha esposa sempre me ajudou, passou... Tudo bem, Paulinho, a gente entende. Mas o Vessone tá falando, ó, o desejo dela é morar na Europa. Você é marido dela. Pra onde que você vai pender? Em acompanhar a sua família ou ficar aqui no Corinthians? Acompanhar a sua família e, na minha visão, foi isso que o Vessone passou. Agora, quero saber a opinião da fiel torcida aí, se vocês acham que houve algum desrespeito do Vessone contra o Paulinho, ou se não, o Paulinho já tá saturado com isso mesmo, tá querendo arrumar... Ah, meu Deus do céu, velho, meu Deus do céu. Essa é a minha opinião, mas quero saber de vocês também. Pra mim, não houve, cara. Não houve. O Paulinho tá sempre falando, não, tem que ver o que é bom pra mim e pra minha família e tal. E tá certo, cara. Pra mim tá certo. Pra mim tá certo esse posicionamento do Paulinho e tá certo o posicionamento do Vessone. E aí, mais uma vez, fica claro que a prioridade do Paulinho não é o Corinthians. Se fosse, ele já teria fechado, já teria tentado negociar. Ele tá sem clube e tá só enrolando e de blá blá blá, cara. Paulinho, faz o seguinte... Chega e fala, ó, não vou fechar com o Corinthians. Ponto. E acaba por um ponto final nisso daí. Pelo amor de Deus, cara, fica só enrolando. Rapaziada, agora rapidinho antes da última notícia, vou pedir pra quem não for inscrito, se inscrevam aí embaixo e já deixem um like pra fortalecer, família. E também quero trazer mais uma vez aí a parceria que eu fechei com o Carlos, certo? Ele é aí um especialista em vendas online, já tá conseguindo um dinheiro. Eu também já consegui um dinheiro com essas vendas online. Tô fazendo um sorteio pra vocês. Então, rapaziada, só chamar ele aí através do celular. Vocês vão trabalhar diretamente do celular, cara. Tendo internet, tendo celular, tranquilo, já estarão ganhando dinheiro, cara. Essa oportunidade está aqui no primeiro link para vocês da descrição e também nos comentários
aproveitem, rapaziada, chamem aí o Carlos, se ele falar, John, rapaziada, fechou em peso, hein, a fiel torcida é naquele pique. Pô, mês que vem, outro sorteio, fechou, rapaziada? Conto com a colaboração de vocês, hein? Bom, a novidade do mercado da bola da vez é sobre o Lucas Piton, nosso lateral esquerdo aí, revelado na nossa base. Há pouco tempo atrás, o Cagliari da Itália demonstrou interesse no jogador e dessa vez a Fiorentina está analisando o perfil do Lucas Piton, certo? Eles pretendem aí fazer uma proposta pelo jogador do Corinthians, estão de olho aí. E aí, qual que é o posicionamento do Corinthians nesse sentido? A diretoria falou, ó, não vamos nem negociar se a proposta vier num valor abaixo do que a gente estipulou. Pô, John, quanto que a diretoria estipulou? Ninguém sabe, só eles. Não revelaram, certo? Mas tem um valor lá que eles já colocaram. Se a proposta vier abaixo disso, não vão nem negociar, certo? E aí, só para complementar a informação, Lucas Piton tem contrato com o Corinthians até 31 de dezembro de 2022, final do ano que vem, e a multa rescisória dele é de 35 milhões de euros. Mas não acho que o valor que o Corinthians está esperando seja esse, certo? Acho que com uns 20 milhões de euros o Corinthians já negocia, ou até menos, viu? Ou até menos. Em torno de 15 aí o Corinthians já deve estar vendendo o Lucas Piton, cara. Ó, e eu tô pensando alto, hein? Tô com a expectativa lá em cima. Mas aí, rapaziada, vocês acham que seria uma boa pro Corinthians vender o Lucas Piton? Logicamente, dependendo do valor, né? Se os caras divulgassem, a gente já teria uma opinião melhor aí, né? Mais embasada. Mas a gente fica aí no achismo. Quanto será que a diretoria estipulou o preço aí do Piton? Pra mim, seria uma venda sensacional pro Corinthians, porque Lucas Piton não é unanimidade na nossa lateral esquerda, tanto que o Fábio Santos é o dono da vaga atualmente. A gente tem o Guilherme Biro, que é um jogador da base que a gente tá pedindo, quer ver o menino em campo, e aí ele não tem oportunidade porque já tem o Lucas Piton ali, tem o Reginaldo, que é outro jogador da base. Então, a saída do Lucas Piton gera dinheiro pra gente e abre uma vaga na lateral esquerda, numa concorrência ali com o Fábio Santos. Se o Guilherme Biro sobe e começa a jogar bem, pô, já fica um pé atrás ali com o Fábio Santos. O Reginaldo começa a se destacar. Hoje, o sucessor natural do Fábio Santos é o Lucas Piton, que pra mim já deveria até ser titular na condição dele, pela idade dele, pelo tempo de Corinthians. Mas ele não tá conseguindo ser titular no lugar do Fábio Santos. O Fábio Santos tá jogando melhor. Entendeu? Então, eu vejo com bons olhos essa saída aí do Lucas Piton da equipe do Corinthians. E vocês, rapaziada? Comentem aí, por favor. Rapaziada, vocês sabem aí como que as coisas acontecem na equipe do Corinthians. Então, a novidade do dia bombástica de mercado da bola é que o Corinthians está praticamente fechado com o meio-campista Giuliano, certo? E aí, já o primeiro ponto para vocês. Pô, John, tá atrás do Giuliano. Esqueceu o Renato Augusto? Não. Primeiro ponto é esse. O Corinthians continua negociando com o Renato Augusto, esperando aí a rescisão de contrato dele com o clube chinês e também negociando com o Giuliano. Qual que é a informação sobre esse meio-campista que já jogou no Internacional, já jogou no Grêmio, certo? Os dois times estavam sondando ele, fizeram proposta, mas, segundo uma pessoa muito próxima do Giuliano, o atleta está com a negociação muito próxima de se concretizar com o Corinthians, certo? Ele tá livre no mercado, não tem contrato com ninguém, então pro lado do Corinthians não tem que pagar nada, é só fechar o salário com ele. E aí é o meu primeiro apontamento. Qual que vai ser o salário do Giuliano no Corinthians? Não foi divulgado. O atleta tem 31 anos, o principal título dele aí na carreira foi a Libertadores de 2010 com o Internacional, depois ganhou alguns títulos na Arábia Saudita, em outros clubes aí fora, mas no futebol brasileiro jogou no Paraná, no Inter e no Grêmio, e aí o título da Libertadores pelo Inter como o mais importante da carreira dele. A média de gols dele é alta, certo? Vamos colocar que ele tem, a cada 4 jogos fez 1 gol, certo? Mas os clubes que ele mais fazia gol era realmente na Arábia Saudita. No futebol brasileiro ele tem 133 jogos, 23 gols e 25 assistências, certo? Então é uma média razoável,
uma média razoável. Quase que a cada 2 jogos aí, ou ele faz um gol, ou ele dá uma assistência, uma participação direta em gols. Mas isso foi quando ele estava no Inter, começo da carreira, no Grêmio, há uns anos atrás. Hoje ele tá com 31 anos, certo? Pra mim, seria uma boa contratação, porque ele tá livre no mercado, a gente não vai gastar. É um cara que a gente pode vender posteriormente. Não vai vender valores absurdos, mas pode sim vender. E aí vem o principal ponto. Qual que vai ser o salário do Juliano? Para aí sim a gente falar, não, é um bom negócio ou não, esquece, surreal. Certo? Então, essa é a informação. O Corinthians muito próximo de contratar o meia Juliano. Tá só definindo aí os últimos detalhes. E aí, quero saber a opinião de vocês. É a contratação que vocês estão esperando? Vai ajudar junto com o Renato Augusto? Juliano e Renato Augusto pode ser o meio-campo ideal para o Corinthians ou não? Nenhum desses nomes agrada a vocês. Comentem aí, família. Vou trazendo mais novidades. Amanhã posso ter alguma atualização, no final de semana também. Então já fiquem de olho, acompanhem aí o John. O Juliano está muito próximo de fechar contrato com o Corinthians.